Série Vigários de União com Danilo Reis. Boa tarde, Francisco, mais uma vez. Boa tarde, RJ. Boa tarde aos ouvintes. E estamos aqui de volta para dar continuidade à série Vigários da União. Nós vamos para o 4º episódio e dar prosseguimento aos padres que passaram por nossa paróquia. No último episódio nós falamos do padre José Paulino de Miranda e do padre Gastão Pereira da Silva. Que permaneceu aí até o ano de 1927. O 7º vigário, né, que chegou para a paróquia de União, né, que veio em substituição do padre Gastão, se chamou Padre Cícero Portela Nunes. Chegou em 1922, né, melhor dizendo. O padre Gastão permaneceu até 1922. Né. O padre Cícero, o primeiro dos 2 Cícero que nós tivemos aqui, chegou vindo da paróquia de Campo Maior e também de um período na função de vigário-geral da Diocese de Teresina, cargo que ele permaneceu até 1920. Ele era um sujeito natural de Valença, né, membro de uma família importante naquela região. É até interessante porque os 3 padres que a gente vai falar hoje, eles são oriundos da mesma região, né? Aquela região ali de Valença. O padre Cícero, ele permaneceu aqui até 1927. E o que vai destacar ele aqui, União, é justamente aí, dentro desse estágio, a realização do primeiro novenário dedicado a São Raimundo Nonato, em 1924. Pelo menos oficialmente. Nós sabemos que nessa data, devido a uma promessa, né, aí, feita por um casal de devotos, né, de devotos a São Raimundo, deu-se início aos festejos, né, ao hoje grandioso festejo de São Raimundo Nonato. E presume-se que, na ocasião, o padre Cícero ele tenha dado apoio e suporte ao evento. Né? Tanto que, na época, ele era o pároco e dava muito amparo às irmandades religiosas da época. Que nós tínhamos o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria, as Filhas de Maria e a de São Francisco de Assis, né, as irmandades. Então essas irmandades, juntamente com o padre, eles deram aí suporte e ajudaram a organizar os festejos de São Raimundo Nonato nesses primeiros anos. Só que o grande destaque do padre Cícero não é nem quando ele esteve em União, é quando ele sai. A gente lembra, Francisco, no começo a gente disse, rapaz, a gente teve padre capitalista, comunista e fascista. Isso. O padre Cícero, quando sai de União em 1927, ele vai para o Rio de Janeiro, onde lá ele se notabiliza como poeta, como jornalista, como conferencista, orador sacro e, entre aspas, fascista. Se autodeclarava assim? Não. Ou era alguém taxava ele, né? Isso. Por quê? Porque nesse momento, sobretudo no início dos anos 30, a meados dos anos 30, emergiu aí o fascismo e o nazismo na Europa ganhava muita força. Né? O fascismo lá do Benito Mussolini e o nazismo do Adolf Hitler. Exatamente. E no Brasil também, essa célula lá começou a se desenvolver. Além do Partido Comunista, que nos anos 30 era muito, muito forte, nós tínhamos também a Ação Integralista Brasileira, ou integralismo, que era uma ramificação, né, era uma espécie de partido, que tinha inspiração no fascismo da Itália, no fascismo italiano. Então, quem era o cabeça desse movimento aqui, né, do integralismo brasileiro, era o jornalista Plínio Salgado. Né? Inclusive, eles tinham o costume de usar camisas verdes. Né? Usavam sempre camisas verdes. O lema deles era, o grito de guerra era Anauê. Né? Quando o padre Cícero chega no Rio de Janeiro, ele se mistura com esse pessoal. Ele se articula com a ação integralista brasileira. O integralismo, ou seja, o fascismo. Então, em 1935, ele volta para Teresina, onde ele assume a direção do Colégio Diocesano e também
participa aí do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí, mas com o objetivo principal, embora velado, era articular o movimento aqui no Piauí. Ele veio com essa missão. Uhum. Vamos organizar aqui o integralismo aqui no Piauí. Por quê? Porque em 1938, um ano após o golpe do Estado Novo, os integralistas tentaram derrubar o Getúlio Vargas. O que é que iria acontecer? Caso o golpe de Estado tivesse obtido sucesso, quem iria assumir o governo do Estado? O Padre Cícero. Ah, tá explicado. Entendeu? O Padre Cícero, por muito pouco, ele não foi interventor no Piauí, ou seja, ele não foi governador no Piauí. Como o golpe deu errado, ele voltou para o Rio de Janeiro, onde ele permanece até 1964, onde ele morre aos 79 anos. Então, nós tivemos aí, de certa forma, entre aspas, um padre muito ligado aí ligado não, né? Simpático, pode ser, ao fascismo, devido ao seu envolvimento com o movimento integralista do Brasil. Quando o Padre Cícero sai, quem vai assumir é um parente dele, Padre Acilino Portela, também de Valença, né? Onde ele vai permanecer aqui de 1928 até 1930, ou seja, pouquíssimo tempo aqui à frente da paróquia. Ele tomou posse no dia 15 de novembro de 1928. Ele, depois que saiu de União, passou por José de Freitas, foi vigário da paróquia Nossa Senhora do Amparo e também foi a Floriano, onde inclusive ajudou a construir a igreja matriz daquela cidade. Só que assim, um destaque do padre Acilino é que ele era um simpatizante de carteirinha do Rui Barbosa, ministro Rui Barbosa. Sempre que ele se candidatava à presidência, o padre Acilino estava lá fazendo campanha. O Rui Barbosa, para quem não sabe, é aquele que tem aquela frase muito conhecida: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a injustiça, o homem chega desanimado da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Mais ou menos assim. Pois é, Francisco. Acho que depois do intervalo a gente dá continuidade falando do nosso segundo Padre Cícero. Agora esse com muita coisa pitoresca em torno dele. Dando continuidade, nós vamos agora falar do nosso segundo Cícero. Nosso congênere do Padre Cícero do Juazeiro. O Padre Cícero Pereira dos Santos, ele chegou no ano de 1930, né? Num ano muito simbólico, politicamente, socialmente para o país, né? Ano da famosa Revolução de 1930. O Padre Cícero, ele também era da região sul do estado, ele era de Picos. Na época, o local onde ele nasceu, né, era a Fazenda Genipapeiro, era município de Picos. Hoje é o município de Francisco Santos. Quem era Francisco Santos? Irmão do Padre Cícero. O Coronel Chico Santos, que foi prefeito de Picos por várias oportunidades. Era o que seria, por exemplo, um Benedito Rega aqui. Entendi. Coronel Chico Santos. Então o Padre Cícero, ele tinha pano era de uma família que tinha muito pano para manga. Se ordenou no seminário da Prainha, Fortaleza, no ano de 1919. Uma coincidência, porque o Padre Cícero Romão também se ordenou lá, na Prainha, né? Antes de vir para a União, o Padre Cícero passou pelas paróquias de Pio IX e de Valença, ali na região sul também. Ele vai chegar para assumir a paróquia Nossa Senhora dos Remédios no dia 3 de agosto de 1930, ocasião em que ele é recebido pelo seu antecessor, o Padre Acilino, pelo prefeito de então, o Dr. Sérgio Fernando Alencar, e pelo conselheiro Fausto Costa. O conselheiro como se fosse presidente da Câmara. Então, o Padre Cícero Santos, ao contrário do seu xará, né? Aqui em União, ele foi muito mais bem querido. Ele era um cara que, assim, caiu na graça do povo. Ele era um sujeito que dava muita assistência à comunidade rural, às comunidades rurais. E aí, ainda hoje, se você ganha a zona rural de União, você ganha eleição, você ganha exatamente. Popularidade. E ele foi um padre, assim, talvez um dos primeiros que popularizou essa questão das desobrigas. Então, ele sempre se ausentava da cidade para dar assistência religiosa às comunidades. Às comunidades.
Então, uma marca dele, né, é essa sua boa reputação entre os unionenses. É interessante, Francisco, que aquela casa paroquial que a gente chamava, antiga casa paroquial, que acho que na época do padre João Moura ele demoliu para construir pontos comerciais, onde hoje tem onde hoje tem a farmácia que era da farmácia do padre que chamava. Sim, sim. Tinha aquela casa antiga que era de as portas assim ovais. Aquela casa foi adquirida ou foi construída pelo padre Cícero quando ele chegou. Não era da paróquia, era dele. Era pessoal, né? Era a casa pessoal dele. Quando ele faleceu, é que a paróquia comprou. Aí ficou ali como a casa paroquial. Ele chegou em 30, ficou até quando? Até 36. 36. Aí é justamente onde eu quero entrar agora. Então ele foi o padre que na época presenciou o ato do assassinato da Isabel, né? Isso, é o que a gente vai falar agora. Assim, é a passagem mais marcante dele aqui em União, né? Apesar de só passou 6 anos, mas em 1932, no dia 22 de maio, domingo, né? Fez 90 anos da morte da Isabel Sampaio, a tida santa de União. Rapaz, que tal a gente encabeçar a partir de agora uma campanha para o centenário de Isabel? É interessante. Criar o Santuário dos Milagres, né? Exatamente. De repente. União, se a gente tivesse aqui no Ceará, ali era um local de peregrinação tão popular quanto os que a gente tem no Ceará. Olha, Santa Cruz dos Milagres, União poderia ter um local justamente igual a Santa Cruz dos Milagres, até com uma infraestrutura talvez melhor, Isso. né? O que aqui União, desde a época da morte dela, o que trava essa questão, esse desenvolvimento é a própria negação da igreja em relação à santidade, porque ela não é beatificada, ela não é santificada. Ela é uma santa pagã. Uhum. Aí, inclusive, que entra aqui a participação do padre Cícero, porque na ocasião da morte, ele era o pároco, e quando trouxeram o corpo para ser sepultado aqui em União, que há aqueles acontecimentos de que toda vez que sepultava, no outro dia a terra expelia. Ela amanhecia em cima da sepultura, né? A tradição oral, né, o boato na época, diziam que foi o padre Cícero que deu sumiço ao corpo. Por quê? Para evitar justamente o que acontece hoje. Aí existe até aquilo que se diz popularmente como teoria da conspiração, que o corpo teria sido levado para o Vaticano, né? Exatamente. Tem essa... já faz parte das fantasias mesmo. Então Padre Cícero, teria levado para... O padre Cícero teria se ausentado da cidade e teria levado o corpo dela para o Vaticano. Só que a gente já tem informações que ela está sepultada num cemitério tradicional. Ela ainda estaria sepultada lá. E não no cemitério velho, como a história geralmente... Né, a história que a gente tem é que ela foi sepultada no cemitério velho. Mas parentes dela, né, pessoas da família dela, garantiram que ela está sepultada no cemitério tradicional. Né? Mas o fato é que houve essa questão, de certa forma, o padre Cícero, ele se envolveu diretamente, porque era uma questão que envolvia diretamente a igreja. Como a gente falou nos capítulos anteriores, tinha a questão da romanização da igreja, ou seja, o combate a esse tipo de prática de catolicismo não oficial, né? Ou seja, porque a Isabel ela não é nem beatificada. Exatamente. E não há nem... Seria até interessante, Francisco, que eu sei que isso é muito trabalho para você, mas sei lá, se um dia fazer uma campanha para um dia a própria igreja se interessasse em pesquisar mais a história dela e, sei lá, tentar algo parecido com uma beatificação, né? Pois é, a gente não entende essa negação que tem, né? Não entende, porque certamente, se for investigar, tem muita gente que visita o local, que recorre a ela pedindo graças, né? Para interceder, obviamente, para conseguir graças. Aí quantos e quantos mortais comuns foram santificados, né? Quem não conhece e que vai lá, se espanta, porque o tanto de ex-votos que tem lá, né, de frutos, de promessas de diversos tipos, cabelo, cesto de milho, carta, fotografia. Tudo enquanto é parte do corpo que se possa imaginar tem representado por lá. Repito, tudo que você pode imaginar tem por lá. Exatamente. Então, Francisco, devido a essa passagem, esse acontecimento com a Isabel, ele ficou um pouco marcado,
o padre Cícero. Uhum. Tanto é que a morte dele, que se dá assim, de uma maneira repentina e súbita, vai ser envolvida nesse caldo de superstições. Porque numa dessas desobrigas dele na zona rural, ele falece lá no centro do sítio, onde hoje ele é a Convap. Isso. Fazendo desobriga, na ocasião ele estaria confessando, quando se espantou, as pessoas deram... Senão o padre está calado demais. Quando foram ver, ele tinha dado um infarto e morreu. 44 anos de idade. Novo, né? Novo. Aí o que o pessoal começou a dizer? Não, aí é porque é castigo da Isabel, que ele, por ele ter escondido o corpo dela. Por isso que ele morreu. Porque ele era um cara, era jovem, né? Aparentemente. Sadio e morreu, assim. É, misterioso isso, né? Muito misterioso. Outra coisa que é curioso também é com relação ao ex, o marido da Isabel. O que teria sido feito dele depois também. Exatamente. Né? Isso aí é... Ele morreu literalmente na história. João então, Sampaio, né? São personagens que não poderiam jamais ser esquecidos, né? Tem que ser uma investigação. Exatamente. De fato. Porque, repito, não é simplesmente uma questão meramente econômica, mas é cultural também, né? Porque quantas e quantas pessoas, a prova está lá, né? Pelos ex-votos, né? Que ficam por lá, demonstrando que muita gente recorre a ela, né? Então, se ficar provado de fato que houve um milagre por intercedência dela, aí... É mais fácil ir por esse caminho, né? Exatamente. E percorrendo essas pistas até se chegar a um milagre de fato seja comprovado. Então, Francisco, ele morreu nessas circunstâncias e aí ele não foi para Picos. Ele era tão querido ainda assim que a comunidade pediu para ele ser sepultado em União. Aqui mesmo em União, né? Justamente sepultado lá no Cemitério Velho, onde, de acordo com a história, uma das versões, a própria Isabel teria sido sepultada. Então, quem passa pelo Cemitério Velho, ali na rua Anísio de Abreu, né? Anísio de Abreu. Você vê, o único túmulo que está mais preservado é o dele, do Padre Cícero. Padre Cícero Santos. Né? Eu tenho uma testemunha ocular, né, minha tia, que tem mais de 90 anos, que ela disse que nunca viu um velório com tanta gente quanto do Padre Cícero, que foi na Igreja Matriz. Imagine que naquela época a figura de um padre era uma figura realmente de muito respeito, né? E ainda mais uma pessoa muito popular. Como era, né? Uhum. Tinha conquistado popularidade, sobretudo na zona rural, mas creio que no meio urbano também. Exatamente. E a notícia da morte do Padre Cícero, o Padre Cícero de União, obviamente, fez com que muita gente procurasse. Exatamente. Velório, né? Ela disse que, assim, tentou entrar na igreja para ver, ela era pequena e não viu. Só era gente. Tanto é que a pedido da população, ele não foi levado para a terra natal dele. Ficou em União. Outro destaque interessante é que ele também deu alguma atenção aos festejos de São Raimundo Nonato. Aí nesses primeiros anos, né? Em 1933 nós já tínhamos uma Sociedade de São Raimundo Nonato, que eu acredito que tenha sido até criado por ele para organizar melhor os festejos, na questão de pedir donativos. Tanto é que é interessante que tem uma carta, um convite, ele convidando os paroquianos para o festejo de agosto, e ele diz, pedindo donativos para os leilões e tudo, mas ele coloca uma observação que é para as joias serem entregues diretamente para ele, e não para o secretário da sociedade. Ih, pai, será que o padre não confiava no secretário? O secretário era o seu Valfredo Costa, que era muito ligado à igreja. Interessante isso. É interessante, isso, né? Inclusive, essa carta pertence ao prefeito Gustavo Medeiros. Acho que ele tem a original, né? Uma carta convite, de 1933. O padre pedindo os donativos e tudo para a sociedade, que era uma entidade criada para organizar os festejos. E ele coloca essa observação. Por favor, não entregue para o secretário. Não, ele não cita nem diretamente o secretário, e nem o presidente. Mas entregar pessoalmente para ele, pronto. Então, assim, apesar de ser uma passagem efêmera, apenas 6 anos, e ele só saiu porque ele morreu, porque ele ia permanecer por mais tempo, mas foi, assim, um dos padres mais marcantes que nós tivemos à frente da paróquia. Pouca gente conhece, né? Pouca gente conhece, ouve mais falar do Padre Luiz, mas Exato. ele foi muito importante também, nesse momento. Então, o Padre Cícero Pereira dos Santos, né? O primeiro Cícero foi o Padre Cícero Portela, que era o cara mais leigo, mais culto, entre aspas, fascista. E nós tivemos o Padre Cícero Santos, mais popular, e assim, muito mais próximo da
do Padim, assim, devido a esse envolvimento, a esses causos sobrenaturais, né? Exatamente. Rapaz, é até curioso isso, né? Porque o outro lá também o outro lá, o Padre Cícero, o Romão Batista, a questão dele era com a Beata Maria de Araújo, né? Que foi a própria igreja tentou desmistificar a sua pessoa, a que teria participado do milagre, né? Quando o Padre Cícero deu a hóstia para ela, teria virado sangue. Aqui o Padre Cícero é com Isabel. Né? A gente fazia assim essas analogias, é interessante. Então, será que entre familiares desse Padre Cícero, que lá pelo sul do Piauí certamente deve ter, não tem algum documento, algum relato, alguma carta, alguma coisa onde ele fala sobre esse caso de união, não? Possivelmente tenha, Francisco. Eu até tentei, até na construção do livro, eu tentei encontrar fatos de jornais sobre esse crime. Porque na época eu acredito que foi um crime muito hediondo, né? Sim, o cara deu 18 facadas na mulher, grávida. Isso chocou, né? E naquela época, anos 30, nós já tínhamos muita coisa de união nos jornais. E eu não encontrei nada até então. Uma outra curiosidade, né? Exatamente. Algo para esconder mesmo, né? Exatamente. Então, Interessante. o episódio de hoje a gente conclui com o Padre Cícero Pereira Santos, que vai falecer, e vai dar lugar ao franco-germânico Padre Joseph Maria Lô, que depois dá lugar ao afamadíssimo Padre Luiz, que a gente vai falar no próximo episódio. Pois bem, no próximo episódio vem Padre Joseph Maria Lô, seu coadjutor Franz Gorres e o Padre Luiz, brasileiro. Esses dois primeiros aí franceses, né? Franco-germânico, aquela região ali da Bélgica, da Alemanha. Muito bem. E o outro brasileiro mesmo, né? O outro brasileiro, lá de Jerumenha. Tá certo. Obrigado, Danilo, pela participação. Nada. Série Vigários de União com Danilo Reis.